Olá, amigos. Eu sou o Marcos Turim. Nós temos esse canal com mensagens que nós colocamos, são mensagens que nós escrevemos nessa caminhada cristã e a gente procura ajudar a igreja, ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho, ajudar o corpo de Cristo, né, na unidade, para a gente chegar ao propósito junto, porque igreja somos nós, dentro do templo ou sendo a igreja como pessoa e levando o Evangelho, né? Então, nesse período aqui, mais importante de tudo é ser igreja, né? Levar o evangelho, salvar pessoas. E eu fiz essa mensagem aqui falando assim: como a igreja deve viver nesses dias? Como que eu posso cumprir meu propósito como igreja, né? Essa mensagem tem a função de edificar, ajudar. E é nisso que a gente tem que ajudar nesses dias. O que eu posso ser útil? O que eu posso ajudar as pessoas? O que eu posso ajudar a igreja? O que eu posso ajudar as vidas a ser salvas? O evangelho, o reino, para a glória de Deus, né? Então é isso. Como a igreja deve viver nesses dias? Então eu separei alguns pontos aqui. Eu queria falar um pouquinho, resumidamente, sobre tudo. Como a gente vai se portar, como a gente vai, a maneira de a gente esperar a volta de Jesus, a maneira que a gente vai esperar comportar nos dias de hoje, né? Qual que é a fé que a gente deve ter? Como a igreja deve viver e crer nesses dias? Então vamos lá para os textos. Como a igreja deve crer e viver enquanto espera por Cristo. Primeiro ponto, né? A salvação não é por merecimento, a salvação é pela graça de Deus. É de graça, é graça de graça por meio da fé. Arrependimento e fé. A mensagem do Evangelho, o que ela é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério. E Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não precisa ser um dom, por quê? Porque ninguém conseguiria ser perfeito e cumprir os requisitos da perfeição que só Jesus conseguiu. Então, quando eu entendo que a lei me mostra o tanto que eu sou falho e pecador, eu tenho que me arrepender. E esse chamado para a igreja hoje: arrependei-vos e crede. Mas a salvação é por meio da graça. A gente vai falar alguns pontos assim que a graça, viver pela fé não é viver de qualquer jeito, mas é ter uma fé viva, é ter uma fé que pratica, que tem boas obras, né? Não para ser salvo, mas porque foi salvo, mas as boas obras devem acompanhar essa nossa salvação. Então nós vamos falar alguns pontos sobre isso, mas primeiramente, o evangelho é pela graça, é salvação, é dom de Deus. E tem várias passagens, né? O dom da justiça, a justiça da fé. Tem várias passagens onde que Paulo fala, Jesus fala, né? Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso João Batista falou. Então tem o dom de Deus que Jesus falou, né? Pede e do seu interior fluirão rios de água viva. Existe um dom de Deus. Hein? Aí nós temos essa parte aqui que é merecimento. Não é por merecimento, mas é pela graça de Deus. Amém? Segundo ponto, nós não podemos determinar quem é salvo. Então, o segundo ponto, não podemos determinar quem é salvo. Não adianta julgar. Romanos 14, deixa eu ler a passagem aqui, rapidinho. Eu vou ler, vou ser bem rápido em tudo que eu falar, e às vezes eu vou pegar aqui e vou ler um pedacinho da Bíblia. Então, Romanos 14. Essa aqui é uma Bíblia que eu fiz no Excel, a gente trabalha com planilhas, e ela você pode baixar gratuitamente. Tá? Romanos 14 fala assim, ó: ora, ao que é fraco na fé acolhei-o, mas não para condenar os escrúpulos ou para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, o outro é fraco, come legumes. Um come. Quem come não despreze o que não come, e quem não come não julga o que come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente, né? Aquele que faz caso do dia faz para o Senhor, e come para o Senhor.
E dá graças, quem não come, para o Senhor não come, dá graça. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Né? Então, na verdade, aqui ele fala não julgar uns aos outros. Né? Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Morremos, para o Senhor morremos. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou-se a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Fala assim que um acha que um dia deve guardar um dia, outro guarda outro dia, um come legumes, outro acha que é pecado comer, outro não. A Bíblia fala, cada um faz da forma que achar melhor, porque está fazendo para a glória de Deus. Um guarda um dia, outro guarda outro dia, então cada um faz, tenha na sua própria mente, bem convicto inteiramente. Tá? E ele fala assim, não julga o servo alheio, porque na verdade essas coisas de questão de lei e contenda de lei, fala que só serve para a perdição de ambos, está escrito lá em Tiago. Então nesse segundo ponto, nós falamos aqui que não determinar quem é salvo pela fé em Jesus. Então você tem que pregar o Evangelho. Como que você vai viver nesse tempo? Viver pela fé, levar a mensagem do Evangelho, amar as pessoas e não ficar julgando quem vai ser salvo e quem não vai. Né? O outro ponto, ensinar a palavra que tem poder de santificar as pessoas. O que santifica é você entender que andando com Cristo, o poder do Espírito Santo vai atuar em você pela graça. Por andar com Cristo, por andar na verdade, por conhecer a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deixa eu ler lá, João 17, 17. João 17, versículo 17. Está aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus fez o propósito de santificar pela cruz e pela obediência, então deu a nós, através de guardar a palavra. Quando você lê a palavra, a água já vai estar limpando você, vai estar curando você. A verdade, você exposto à verdade, você vai se santificando, e aí você vai conseguir praticar a palavra de Deus. Davi falou, guarda tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que ser guardada no coração para que a gente não possa pecar. E a santificação é um processo de andar com Deus, não só de tentar vencer o pecado, pois a nossa força é fraca para vencer a natureza pecaminosa. Nós precisamos da força de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencer. Pedro falou para Jesus, né? Não, o Senhor não vai me lavar meus pés, não. Aí Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Jesus falou assim, lava tudo então, lava o corpo inteiro. Jesus falou, não, o corpo está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, só tem que lavar os pés, porque o pé está em contato com esse mundo. Então no dia a dia nós temos que nos santificar, arrepender, pedir perdão, mas entender que a palavra de Deus já nos santifica quando a gente se entrega, quando a gente busca, quando a gente faz aquilo que tem que ser feito. Tá bom? Aí agora, próximo ponto. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, andando no Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é entrar na fé, é entrar no propósito, é entrar na vida que Deus tem. A Bíblia fala que nós somos emergidos nele. A Bíblia fala que pela graça, Deus nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos coparticipantes da natureza, mesmo corpo. Quando eu recebo Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu estou guardado em Cristo. Não há condenação porque eu estou vivendo pela fé. E aqui fala também, eu deixei marcado aqui, tendo uma fé viva. Eu não posso andar em Cristo e ter uma fé morta. Eu creio em Jesus, mas eu não pratico nada, eu não vivo nada, eu não tenho nenhuma obra, eu não faço nada para Deus. Isso aí não é uma fé viva. A fé viva é quando você entendeu o tanto que você foi salvo, tanto que você foi amado, perdoado, você está em Cristo. É igual pegar uma folha e colocar dentro da Bíblia. E a Bíblia é Cristo. E agora você pega, sabe, mostra a Bíblia. Cadê a folha? Sumiu. Está lá dentro de Cristo. Não tem como alguém falar nada contra a folha, contra aquela folhinha.
porque ela está guardada em Cristo. O poder da graça, Deus te perdoou, te curou, te lavou, te restaurou. Não há condenação porque você está em Cristo, vivendo pela fé. Então essa é o poder da palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente cai da graça quando a gente volta para a lei, do merecimento. E nós, na verdade, não merecemos mesmo. Nós temos que buscar a graça, e se fizer alguma coisa é pela graça. E tudo que a gente puder e quiser fazer tem que ser pela graça, pedindo ajuda, pedindo força, pedindo graça. E se fizer, que nem Paulo, eu fiz mais que todo mundo, mas não eu, mas a graça de Deus que operava e opera em mim. Paulo, ele entendia o poder da graça. E quando ele era fraco, ele reconhecia que era fraco às vezes, e aí o que ele fazia? Pedia força. Quando ele estava no maior problema, ele falava: Deus, eu não consigo mesmo, vou me entregar. Ele cantava, orava, louvava, e aí vinha o poder de Deus e abria a prisão, fazia milagres. Então a fé não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, que estão andando não na carne, não fazendo os desejos da carne, mas andando numa fé que obedece a Deus, que serve a Deus, que caminha com Deus, né, que pratica a palavra. E quando é fraco, ele vive pela fé, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ele continua crendo, ele não volta para trás. Isso é uma diferença, né? Se posicionar na vitória que Jesus venceu. A fé não olha minhas falhas e meus defeitos, simplesmente. A fé olha para a cruz, olha para o que Jesus já fez. Em Cristo sou curado, em Cristo sou lavado, abençoado, perdoado, redimido, restaurado. E se eu cair, eu levanto e continuo. Por quê? Porque a graça me dá força, porque a graça me ajuda. E porque cada vez que eu sou perdoado, que Ele me perdoa, e quando eu peco, eu estou entendendo tanto que Ele me ama. E essa graça e esse amor vai fazer eu caminhar mais firme e fiel e ir andando na presença de Deus. Outro ponto, ponto 5. O crer requer obras e frutos, né? Tiago 2 fala assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com a minha fé eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago está falando que a verdadeira fé, ela produz frutos, né? Na verdade, é isso que a Bíblia ensina. Quando fala que Abraão ele foi para a terra prometida, a Bíblia fala que ele pegou e foi. Ele teve uma atitude, né? Fala que Moisés saiu, então ele teve uma atitude de sair da terra do Egito pela fé. Noé, ele pegou, construiu a arca, ele não ficou paradão. Ele ouviu a palavra de Deus, ele construiu, pegou o martelo e construiu. Fora grandes heróis da fé, por meio de atitudes, eles construíram. Deus, por meio da palavra, de uma ação de falar, Ele criou tudo que existe, né? Gálatas 5,13 fala dos frutos. Depois você pode ler ali. Fala dos frutos, as obras da carne e os frutos do Espírito. Por você começar a andar com Deus, andar no Espírito, sabe, aqueles frutos vão se manifestar. A carne produz obras apenas, ela tenta fazer alguma coisa, e às vezes só faz a coisa errada. Mas quando me entrego a Deus, e aí eu consigo, pelo Espírito, praticar boas obras, e aí vai manifestar os frutos, que é paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, amor. Então são frutos do Espírito, domínio próprio. Mas tudo isso vem de eu andar no Espírito, de eu andar na graça, de eu andar sendo guiado pelo Espírito, que nem Paulo fala lá em Gálatas. Vocês começaram no Espírito e agora estão na carne, mas na verdade tem que continuar no Espírito. Por quê? Porque só o Espírito pode produzir os verdadeiros frutos. Se não andar no Espírito, a gente vai acabar tentando fazer obras, mas tem que ser obras pelo Espírito, tá? Que nem fala aqui no próximo ponto, ó. Fomos criados para as boas obras, em Efésios 2,10. Quando ele fala lá, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, no 8 e 9. No 10 fala, somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão já tinham sido escritas para que andássemos nelas. Já tinham sido feitas para que andássemos nelas. Tinha boas obras para fazer, e tem boas obras para fazer. Nós temos obras para fazer como igreja, mas ela vem primeiro, depois você entendeu a salvação. Porque você foi salvo, você faz boas obras. Porque você está andando no Espírito, você faz boas obras. Porque o poder de Deus vem sobre você, você faz boas obras. Mas aí agora eu não vou me gloriar. Por quê?
Porque é a graça que opera, é o poder que opera. Eu faço algo não para ser salvo, eu faço obras não para ser salvo, mas porque fui salvo. Essa é toda a diferença. E você faz por gratidão, não para tentar ser salvo. Porque você não quer entrar na lei do mérito. Se eu fizer, eu vou me gloriar. E se eu não fizer, eu vou me achar longe da graça de Deus e não merecedor de nada. E aí quer dizer, eu não vou usufruir. E se eu usufruir por mérito, eu vou achar que eu mereço alguma coisa. Na verdade, ninguém merece nada. É tudo pela graça. Nós temos que fazer é pela graça. Se não fizermos, vamos pedir graça para fazer. Então, assim, nós somos criados para as boas obras. E as boas obras vão nos acompanhar, a Bíblia fala. E nós temos que criar. Como que a gente vai demonstrar para Deus que ama a Deus, se não for pelas obras, atitudes, pela nossa obediência, pela nossa renúncia, pelo nosso desejo de largar o pecado, de adorar a Deus, né? Às vezes a gente começa, talvez não tão animado, mas pela obediência você vai, e de repente a graça te faz fazer grandes obras, porque você se apresentou em fé, e aí Deus vai operar o milagre. Em Mateus 5,16, deixa eu ler essa na Bíblia. Aqui eu dou um Ctrl L, né? E ele pesquisa a palavra. Ctrl e a letra L vai abrir essa caixinha. Daí eu coloco aqui o inicial, mas eu posso pesquisar por aqui também. Tá? Aí deixa eu ver aqui. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Como que as pessoas vão glorificar Deus se não vê a boa obra, se não vê o amor da igreja? Então, pelo amor de vocês, conhecerão que sois meus discípulos. Como que vai descobrir no meio dessa geração quem que é discípulo e quem que não é? Por causa do amor que vocês têm uns pelos outros, por causa da bondade que o Senhor demonstrou para vocês. Né? Então, assim, ó, é para resplandecer, é para a gente fazer alguma coisa, e nós fazemos por atitude. E se tem um tempo para fazer, é agora. Não dá para esperar mais. Ainda mais nesse tempo que nós sabemos o que virá. Mas a palavra de Deus mostra que Deus está cuidando de tudo. 7. Ser achado vigilante com óleo na lâmpada. Encontrar. Ver Jesus ou ser visto. Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos ser vistos por Jesus. Aquela passagem das 10 virgens, né? Fala que 5 tinha óleo na lâmpada e 5 não tinha. Nesse tempo eu tenho que crer e viver esperando Jesus e preciso ter óleo na lâmpada. Óleo fala da nossa fé, fala da unção, fala da presença de Deus, de uma vida, sabe? Que a gente busca oração, que a gente busca a palavra, a gente busca estar cheio da vontade de Deus e ouvindo o que o Espírito tem. Né? Está guardado nesse processo. O óleo na lâmpada fala de estar com fé, vigilante, esperançoso, esperando a vinda de Jesus. Fala que 5 tinham óleo e 5 não tinham. As 10 tinham lâmpada. O óleo fala dessa fé, dessa unção que precisa. Quando elas saíram para comprar, falou assim, eu não posso te dar das nossas, do nosso óleo, senão vai faltar. E aí elas saíram para comprar, o noivo chegou. Diz que elas acenderam e foram. Na verdade, para que precisava, se o noivo estava vindo, por que precisava da lâmpada? Será que era para o noivo ver ou era para elas encontrar Jesus? Eu acho que é as duas coisas. Nós precisamos estar enxergando Jesus e ele precisa estar nos enxergando. Porque se eu for ao encontro de Jesus sem lâmpada, sem óleo, quer dizer, sem luz, como é que ele vai me enxergar? Né? E assim, essa luz faz Jesus nos enxergar, faz Deus nos ver. Isso aí está mostrando que eu tenho algo dele. E ele sabe quem tem luz, quem tem poder, quem tem graça, quem está reservado algo. A Bíblia fala, guarda o que tens. A nossa fé nós temos que guardar. Né? Combater o bom combate, guardar a fé nesse tempo. Né? Deixa eu ler essa passagem aqui, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Então a figueira fala de Israel, fala que nessa geração
nessa geração é a volta de Jesus, né? Então tem que aprender com essa passagem aqui, que quando vires sinais e algumas coisas acontecendo, está próximo. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Mateus 25, então fala do reino dos céus, será igual a 10 virgens, né? E 5 delas não tinham lâmpada, não tinham azeite na lâmpada. Elas pediram, dai do vosso azeite. Então as prudentes, prudente é o que? É aquela que se prepara, são pessoas que se preparam. O povo de Deus que está se preparando para Jesus, né? Não está vivendo de qualquer maneira, né? E nós temos que deixar aquelas coisas que nos prendem nesse mundo e entender que nós precisamos buscar Deus. Depois, ó, e tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou a porta. Olha, aqui fala assim, ó, à meia-noite eis que o noivo saiu ao encontro. E todas as virgens se prepararam, levantaram e prepararam suas lâmpadas. A hora que foi preparar as lâmpadas, por quê? Quando Jesus, o noivo gritou, elas prepararam as lâmpadas. Só que o problema, como que você vai preparar uma lâmpada sem óleo? Não acende. E à meia-noite fala dessa escuridão. E nós estamos vivendo um tempo que é escuro, mas na verdade Deus está preparando a igreja, está levantando a igreja. E nós temos que viver assim, preparados para a volta de Cristo. E se precisar acender as lâmpadas, nós estamos com a lâmpada acesa. E Jesus, nós vamos ver Jesus e Jesus vai nos ver. Né? Nós precisamos entender esse processo aqui. E o outro texto fala ali em Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos vossas candeias, sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Se a pessoa não está preparada, vai bater e não vai abrir, nem vai saber que está vindo, nem vai escutar. Bem-aventurado aqueles servos, quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. E verdade vos digo, os prudentes, né, que vos cingirá e vos reclinará, que diga que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e chegando-vos os servirá. E fala que não sabemos se é a segunda, terceira vigília, bem-aventurados assim os que o achar. Então aí ele fala que se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Está aqui no 39. Né? E no 35 aqui, voltando um pouquinho, cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias. Quer dizer, nosso corpo preparado, sabe, em prudência, e acesos as vossas candeias. Fala do corpo e do espírito preparado, né? Uma preparação mental, espiritual. As candeias acesas fala da nossa fé, que nem eu falei, da unção, de estar preparado, vigilante, né? Tudo isso está falando aqui. Então como que a gente vai viver? Esperando Jesus e com a lâmpada cheia, com a lâmpada acesa, com óleo na lâmpada. Não fala a quantidade, mas fala que tem que ter. A hora que precisar tem que acender. E o último ponto, vamos ser arrebatados antes, durante ou depois da tribulação? A maioria de nós pensa que é, que nem está lá em Apocalipse, né? Ele fala, porque guardasse a palavra da perseverança, te guardarei da hora que há de vir sobre todos e provar os moradores da terra, né? Muitas pessoas creem que vai ser arrebatado antes, mas nós temos que estar preparados para o antes, para o meio e para o depois. Nós temos que estar preparados para não negar a fé e para servir a Deus e para amar a Deus e tentar fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância, né? Sendo vigilantes para o que está acontecendo nesse mundo. Mas assim, não adianta discutir religião. O que nós temos que fazer é nos unirmos como igreja, ajudar uns aos outros, né, se preparar para ser antes, ser prudente, porque se ele voltar agora, nós temos que estar preparado. Mas se for no meio, talvez, não sei se o anticristo vai chegar ou não, mas acho que é antes,
Mas se for durante ou no final, nós temos que estar com Jesus, preparado para tudo. Amém? Então deixar essa mensagem, né? Que Deus possa te abençoar. Então essa mensagem para edificar a igreja, como a igreja deve viver nesses dias, né? Crendo e vivendo nesses dias. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fica na bênção em nome de Jesus.